Oi, Giovana, tudo bem? Eu vou rever com você aqui alguns conceitos, porque são essenciais para poder entender melhor as perguntas que você me enviou, né? Então, assim, ó, a atmosfera é uma camada de gases ao redor do planeta, né? O que prende esses gases em torno do planeta é a força da gravidade. A gravidade é que mantém esses gases ao nosso redor. Quanto maior a força, maior a quantidade de ar. Então, assim, aqui na superfície, como está mais perto do centro do planeta, aqui a gravidade é maior. Quanto mais distante da superfície, menor a gravidade. Então, isso vai ser percebido pela quantidade de ar. Quanto mais próximo da superfície, eu tenho uma quantidade maior de ar. À medida que eu vou me afastando, essa quantidade ela vai diminuindo. Pressão atmosférica é a força que essa quantidade de ar exerce sobre a superfície do planeta. Então, como eu tenho aqui uma quantidade de gases que forma essa atmosfera, é como se eles exercessem juntos uma pressão sobre a superfície. Essa pressão, essa força, é que eu chamo de pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela varia de lugar para lugar, né? Uma das razões para a variação é a altitude. Então, quanto mais perto do centro da Terra, por exemplo, no nível do mar, que a gente considera como sendo 0 metros, né? 0 metro de altitude, 0 metro de altitude, maior a pressão atmosférica. São Paulo, por exemplo, está mais ou menos a 1.100 metros de altitude. Então, a gente tem aqui uma pressão um pouquinho menor que no nível do mar, que a gente sente quando desce a serra e vai para Santos, né? A gente sente no ouvido uma diferença de pressão. O Monte Everest, por exemplo, Monte Everest está a uma altitude mais ou menos de 11.000 metros, quer dizer, quase 10 vezes mais, né, que a cidade de São Paulo. Aqui, como eu tenho menor pressão, eu tenho menor quantidade de gases, né? Por isso que quem escala o Monte Everest tem que fazer um planejamento muito detalhado para não ficar sem oxigênio. Essas quantidades de ar, elas têm a ver, então, com a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, eu tenho menos gases, portanto, menor a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, eu tenho mais gases e maior a pressão atmosférica. Tudo isso por causa da força da gravidade, né? A gravidade é que permite essas diferenças. O que acontece? Quando o Sol ele emite radiação para o planeta, uma das radiações que ele emite é o calor, também conhecido como infravermelho. O infravermelho, ele agita as moléculas, então quanto mais moléculas eu tenho, mais as moléculas se agitam. Quanto menos moléculas eu tenho, menos elas se agitam. Essas que se agitam mais, como elas estão mais próximas uma das outras, elas emitem mais calor. Por isso que Santos, por exemplo, é mais quente do que o Monte Everest. Apesar do Monte Everest, teoricamente, estar mais próximo do Sol, aqui em cima eu tenho menos ar, então menos calor é produzido. Aqui, como eu tenho mais partículas de ar, eu tenho maior produção de calor. Essa produção de calor e esta agitação das moléculas vai fazer com que a pressão atmosférica, então a pressão atmosférica seja baixa, né? Porque é como se as moléculas estivessem se dispersando. Nessas moléculas aqui de cima, o que acontece? Como elas se agitam menos, a gente pode dizer que a pressão atmosférica é maior. E aí o que acontece? Como esta pressão ela é maior,
o ar frio, ele tende a descer. Então, você deve ter aprendido em algum momento que o ar frio ele é mais pesado. Na verdade, ele é mais pesado porque a pressão é maior, porque tem menos energia. As moléculas aqui que estavam mais na superfície, elas conseguem reter mais energia, então elas se afastam mais, então elas têm uma pressão menor, e por causa disso, o ar quente, ele sobe. Então, quando a gente fala assim, olha, o movimento físico do ar é gerado pela diferença de pressão atmosférica. Esse movimento físico, ele está falando de ar quente e ar frio. Então, o movimento entre ar quente e o ar frio acontece por causa dessas diferenças de pressão. E as diferenças de pressão acontecem, são resultado, né, do calor emitido pela radiação solar. Isso não é muito simples de entender, porque, na verdade, acontece em escala global. Então, vamos comparar aqui, olha, a região do Equador com a região dos trópicos, né? Aqui, o Equador, ele recebe muito mais energia do que a região dos trópicos. Então, essa região, em relação às outras regiões aqui, ela é uma região de baixa pressão. Por quê? Porque a energia agita mais as moléculas. Essas regiões que são regiões, então, comparativamente de baixa pressão, porque tem menos energia, faz com que o ar frio ele circule nessa direção. E aí o ar quente ele volta para cá. Então, quando a gente ouve falar assim, olha, uma frente quente vinda da região equatorial, o que ele está falando? Está falando desse ar quente que desce, esse ar quente que desce quer dizer, vem aqui para a região mais sul, enquanto que o ar frio ele vai para a região norte, né? Essa diferença de pressão permite a circulação de ar. Agora, se eu comparar a região aqui temperada, né, essa região aqui, com a região polar, eu também tenho uma diferença de temperatura. Aqui na região polar, eu quase não tenho a incidência de raios solares. Aqui nessa região temperada, eu tenho. Então, se eu comparar essa região com essa aqui é de alta pressão, essa aqui é de baixa pressão. Então, o ar também vai circular aqui, olha, dos polos para a região temperada e da região temperada de volta para os polos. Então, as diferenças de pressão atmosférica resultantes da incidência da radiação solar faz com que no planeta eu tenha ventos diferentes, né? Ventos, quer dizer, que circulam em sentidos diferentes. Isso tem a ver com o aquecimento e o esfriamento do ar. Vamos então para a sua segunda pergunta, né? Por que a diferença, né, de pressão do ar no pulmão e fora, acho que ajuda no processo de respiração. Então, a gente vai imaginar o pulmão mais ou menos como uma bexiga, mais ou menos, tá? Mas não é. E aqui eu tenho duas situações, a inspiração e a expiração. Se eu pegar uma bexiga vazia e deixar em cima da mesa, ela não vai encher sozinha. Por quê? Porque a pressão de dentro e a pressão de fora, elas são iguais. Para eu poder encher a bexiga, eu tenho que criar uma situação de diferença de pressão, porque a pressão de fora tem que ser maior que a pressão de dentro, né? Porque aí assim, o ar vai entrar, a pressão de dentro tem que ser menor que a pressão de fora para o ar entrar. Então, o que acontece aqui? Na inspiração, o diafragma, que é este músculo, ele é forçado para baixo. Quando ele é forçado para baixo, aqui dentro, a pressão do pulmão, vou pôr aqui, olha, pressão do pulmão, ele é menor que a pressão atmosférica. Então, o ar, ele tende a entrar. Quando eu vou expirar, eu empurro esse diafragma para cima e diminuo também o espaço nos pulmões. Então, a pressão no pulmão vai ser maior que a pressão atmosférica. E aí o ar sai.
Então a gente só consegue colocar o ar para dentro do pulmão e mandar o ar para fora porque a gente cria uma diferença de pressão. Se a pressão dentro do pulmão for menor que a pressão atmosférica, o ar entra. Se a pressão dentro do pulmão for maior que a pressão atmosférica, o ar sai. E a gente faz isso com a ajuda desse músculo chamado diafragma. A outra questão que você apontou é sobre o mergulho, né? Então, nós que somos animais terrestres, estamos vivendo aqui na superfície, a gente normalmente está a uma pressão de uma atmosfera. Então, na altitude zero, eu tenho uma atmosfera, que é o nível do mar. E aqui para cima, a pressão vai diminuindo porque diminui a quantidade de ar. Quando eu falo na água, o que acontece? Além da pressão do ar, eu tenho o peso da água sobre a cabeça, sobre os corpos, né? Então, à medida que eu vou aumentando a profundidade de 10 em 10 metros, eu aumento uma atmosfera. Então, a 10 metros de profundidade, eu tenho uma pressão de 2 atmosferas. É como se a pressão a 10 metros fosse 2 vezes maior que a pressão que eu tenho aqui fora. E aí, à medida que eu vou mergulhando, a pressão vai se tornando mais intensa, tanto que a 100 metros de profundidade, a pressão é 11 vezes maior. Então, vamos imaginar assim que eu tenho aqui uma bolha de ar, né, no nível do mar, a 0 metro. Aqui eu tenho uma pressão de 1 atmosfera atuando sobre essa bolha. À medida que eu vou afundando, imagina que eu aqui a 11 metros, essa bolha ela vai estar bem menorzinha. Por quê? Porque a pressão que eu tenho sobre essa bolha é de 11 atmosferas. Então, ela comprime essa bolha de ar. Quando você fala da questão de estourar, né, alguma coisa por causa da pressão, tem a ver com duas questões, duas partes do corpo, o ouvido médio e os vasos sanguíneos. No caso do ouvido médio, o que é que eu tenho? Aqui está a orelha, né, o ouvido externo, aqui o ouvido médio, aqui o ouvido interno. Olhando esse ouvido interno mais de perto, eu tenho esta membrana, que é o tímpano, que é uma membrana que, à medida que o ar entra aqui, vibra o tímpano, mexe esses ossinhos, e aí esses ossinhos levam as informações para um nervo que vai até o cérebro, e a gente entende o som que chega até o ouvido. Essa membrana é aquela membrana que sofre alteração quando a gente desce a serra. Quando a gente desce a serra, a pressão atmosférica é maior, então ela exerce uma pressão sobre o tímpano e a gente escuta, é como se o ouvido tivesse entupido. Para desentupir o ouvido, muita gente engole a saliva, masca chiclete. Por quê? Porque aí cria uma pressão daqui de dentro para fora e faz com que o tímpano volte à posição, entre aspas, correta, né? Para a gente não escutar entupido. Quando a gente faz um mergulho, o que acontece? Essa pressão da água sobre o ouvido, ela é muito forte. E aí, a gente vai tentando equilibrar a pressão de dentro com fora para que a gente não fique com o ouvido entupido. Se eu subo rapidamente, né, para a superfície, o que acontece? Imagina que eu estava lá a 10 metros de profundidade, né, numa pressão muito maior do que na superfície. A 10 metros, o que eu fiz? Eu fui aumentando a pressão interna para poder equalizar com a pressão de fora. Se eu subir rapidamente, essa pressão de dentro ela vai estar muito mais forte do que a pressão de fora. E aí o que acontece? Essa pressão pode romper o tímpano. Então, é o tímpano que rompe. E aí, com esse rompimento, eu posso ter problemas de audição. O que é o ideal? É a pessoa que faz um mergulho ir voltando aos poucos, né? Para diminuir essa pressão interna. Então, diminui essa pressão interna para poder se igualar à pressão
atmosférica, né, e manter o tímpano intacto. O outro problema que pode acontecer é da embolia gasosa. Então, olha só, em profundidades, os gases eles vão ficar comprimidos. Então, por exemplo, a 1 atmosfera, uma bolha de gás pode estar desse tamanho por causa da pressão. A 11 atmosferas, essa mesma bolha ela vai estar mais comprimida por causa da pressão. Se eu faço um retorno rápido para a superfície, essas bolhas aqui, elas rapidamente se expandem, e aí se expandem num volume maior do que deveria ser. Essa bolha formada, ela constitui uma embolia, e a embolia pode, por exemplo, entupir vasos sanguíneos. Se forem vasos sanguíneos importantes, pode causar problemas do cérebro, problemas cardíacos e problemas respiratórios, que também levam à morte, né? Então, o problema de você subir rapidamente não é necessariamente que estoura o pulmão. Você pode romper o tímpano, que é essa membrana do ouvido, ou pode ter uma embolia gasosa. E essa embolia gasosa é que pode levar à morte ou a problemas importantes no corpo. Bom, eu espero que você tenha entendido, não é um assunto fácil, né? Qualquer coisa a gente conversa durante as aulas. Um abraço.